Igreja, diga. A paz, irmãos. Podem sentar. Eu confesso que pregar agora, depois da palavra do Henrique, eu tinha que ter tido um tempinho para ir em casa refazer minha pregação, né? Fazer tudo de novo para poder começar. Mas vamos lá, né? O tema que nós vamos falar agora põe para mim aí, fazendo favor, Henrique. Glória a Deus. O tema é vida de oração, de jejum e oração. Vamos ficar só nisso aí primeiro. Nós não vamos falar de jejum e oração. Nós vamos falar de vida de jejum e oração. Por quê? Porque nós precisamos viver aquilo que a gente prega. Acabamos de ouvir o Henrique falando sobre isso, né? Exatamente isso, irmãos. Nós que estamos aqui, fomos chamados para viver intensamente aquilo que nós pregamos. Nós não podemos vir aqui na frente e falar daquilo que a gente não vive. Então, vida de jejum e oração, a pessoa, o servo de Deus, tem que ter uma vida, tem que viver jejuando e orando. Se você até hoje você não entendeu isso, nós vamos fazer o possível para que o Espírito Santo convença você nessa noite a importância do jejum para as nossas vidas. Eu gostaria que vocês não olhassem para a Giselene aqui na frente, mas deixa o Espírito Santo falar com você, falar o seu coração, pensar, fazer você refletir sobre a sua vida espiritual, sua vida de jejum e oração. O dia que eu fui informada que eu ia trazer essa palavra, eu levei um susto. Que eu falei, né, aquilo lá que o Henrique colocou ali, Esdras, né, falando que tinha que viver a palavra. E eu, claro que eu com mais de 30 anos, né, de convivência com o Senhor, já de ter me convertido e tudo, fiz vários jejuns, graças a Deus. Mas para falar de jejum foi a primeira vez. E a gente precisa falar daquilo que a gente vive. Nós estamos tendo uma experiência, igual, né, eu tenho uma lojinha lá, de produtos naturais. Então, eu falo muito de chá. E é impressionante, o Henrique falou aqui, que se você fala do que você conhece, você convence a pessoa. Irmãos, já chegou gente para mim e falou assim, nossa, você já estudou? Né, sobre... Eu falei, não, eu sou professora do 1º ao 5º ano. Mas o quê? O interesse em aprender realmente convence a pessoa, mostra para a pessoa que você realmente entende daquilo, convence a pessoa de que realmente aquilo ali é bom para ela, e ela acaba comprando aquilo. É o mesmo que um produto que você vende. Se você realmente acredita naquele produto, você vende. Né? Então, a palavra de Deus não é diferente. Se você vive a palavra de Deus, você convence as pessoas, você consegue, através do Espírito Santo, convencer as pessoas daquilo que você está falando. Então, irmãos, quando foi falado para mim sobre essa palavra do jejum, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero ter uma experiência extraordinária com jejum. Eu não quero simplesmente chegar lá para os irmãos e falar assim, jejum é porque você não vai comer, abster-se de carne, ou jejum é isso. Não, aqui todo mundo sabe o que é jejum. O que eu quero aqui nessa noite, o que o Espírito Santo quer, através da minha vida, é fazer com que você saia daqui hoje, ardendo de vontade de jejuar. É isso que é o propósito nosso aqui. Nós não estamos aqui para dar aula de jejum. Nós estamos aqui para ser usados pelo Espírito Santo, para que você seja convencido da arma poderosa que é o jejum e a oração na nossa vida.
Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, para conhecer e desejar ardentemente usar essa arma. E aí, quando foi falado para mim, e eu pus esse propósito diante do Senhor, eu jejuei. Jejuei de uma forma diferente, de uma forma proposital, com um propósito, que eu queria chegar aqui e contar para os irmãos o que aconteceu com o meu jejum. Eu vou contar no final, se não levantar aquela plaquinha de 1 minuto ali, porque se levantar a plaquinha eu vou ficar apavorada. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu a partir desse jejum, dessa experiência minha com jejum. Antes disso, eu gostaria que vocês entendessem o jejum como uma chave. O próximo slide, por favor. Uma chave de poder dourada, toda dourada. Se você chegou aqui hoje, assim como eu, vocês têm coisas na vida de vocês que vocês já pediram para o Senhor já falou para você, eu vou te dar. Que seja um emprego, que seja um carro, que seja uma casa, que seja uma pessoa da sua família que você quer ver dentro da igreja com você. Seja o que for que você já pediu para o Senhor e Ele te prometeu, tenho certeza que se eu perguntar aqui, muita gente vai falar assim, o Senhor prometeu fazer isso para mim, até hoje não fez. Tem isso aqui que não fez. Tem coisas, irmãos, que realmente não está na hora de você receber ainda. Precisa da sua maturidade. Mas tem coisas que você não recebeu ainda, porque está trancado. Tem um lugar lá dentro trancado, e Deus já te deu, pastor Drauzio sempre fala aqui, o Senhor já te deu essa bênção, o seu presente está lá, mas ele está trancado. E você precisa, então, usar essa chave de poder para simplesmente destravar aquela porta e você receber essa bênção. Mas que chave é essa, Giselene? Como que eu vou fazer isso? Vamos ver um exemplo aqui de um povo. Lá em Êxodo 3:9, fala assim, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. O povo do Senhor vivia, essa história todo mundo aqui já conhece, vivia oprimido ali no Egito. Eles eram castigados, eles eram oprimidos, eles sofriam muito, não tinham vida própria. Muita gente aqui está vivendo dessa forma, oprimido. Tem muita gente aqui que está vivendo como o povo lá no Egito, dentro da igreja. Está sendo oprimido pelo patrão, oprimido por uma vaidade, oprimido por um orgulho, oprimido por uma forma de ser. Tem coisas na sua vida que você está vivendo ali e não está conseguindo se livrar daquilo. Está igual esse povo aí no Egito. Será que esse povo sabia que Deus tinha para eles uma terra prometida? Será que eles sabiam que existia algo melhor para a vida deles? Claro que sim. Só que o dia a dia foi fazendo com que eles se esquecessem daquilo e fossem desanimando. Até que chegou um dia e eles falaram, chega, nós vamos tomar uma posição. E aí, o que eles fizeram? Deus tinha para eles grandes conquistas, tinham realizações para acontecer, mas eles tinham que estar o quê? Sujeitos à vontade de Deus. Eles precisavam quebrar o orgulho. Glória a Deus, nós tivemos uma pregação maravilhosa há poucos dias sobre orgulho. Então, o que esse povo fez que abrisse, aí, gente, a chave do poder abriu para eles, não foi só o Mar Vermelho. Abriu um novo caminho, abriu uma nova possibilidade. Vocês imaginem as pessoas ali, vamos pensar numa coisa simples, que eles não tinham. Eles não tinham família, liberdade da família, de poder conviver em família, de ir para a casa do vizinho, para conversar, para contar casos. Eles não tinham isso, que a vida deles era uma vida de escravos. Eles não tinham. Então, Deus abriu a porta para eles, do Egito ali, através de quê?
do poder da oração e do jejum. Quando o povo se humilhou, eles se humilharam, se vestiram de saco e cinza, né, que eles falam, eles se humilharam, eles realmente alcançaram o quê? Conseguiram que Deus ouvisse a voz dele, Deus ouviu o clamor dele, porque primeiro o povo se humilhou. Irmãos, vocês não vão encontrar na palavra de Deus nenhuma expressão escrita assim, Deus me humilhou. Ou eu orei para que Deus me humilhasse e Deus ouviu minha oração. Não. Toda a palavra, quando fala de humilhar, sempre vem acompanhado com si. Humilhar-se, quando você se humilhar, ninguém humilha você diante de Deus. Você que tem que se humilhar, você que tem que se colocar diante de Deus como pobre, necessitado, ruim, fraco. É isso, você tem que colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu não consigo, eu não tenho condição mais, eu preciso, dependo totalmente do Senhor. Voltar para Deus com jejum, com choro e com pranto. Outro motivo por que nós devemos jejuar. O número 2. Jejuamos e oramos para nos humilharmos diante de Deus. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras, que o Henrique já até falou dele aqui. Não gosto de falar essa expressão, não, mas Esdras era o cara. Foi chamado para poder levar o povo da Babilônia para Jerusalém e reconstruir os muros. E Esdras era um homem de muita fé. Ele conhecia a palavra de Deus e ele vivia a palavra de Deus. Quando ele sai para poder levar da Babilônia, para levar o povo para Jerusalém, ele sai levando muito ouro, muito tesouro, muito mantimento, muitas pessoas. E o caminho que ele ia percorrer era um caminho muito difícil, era um caminho complicado. Aí, as pessoas perguntavam, vai lá e pede para o rei lá um exército para poder te proteger durante o caminho, na sua estrada, né, durante você for, que o rei vai te dar um exército para te proteger. Aí Esdras vai e fala assim, eu não, morro de vergonha. Eu falei que o meu Deus é um Deus poderoso, um Deus que me guarda, um Deus que faz isso, que faz aquilo. Com que cara que eu vou chegar perto do rei e vou pedir que ele me dê, né, um exército para me proteger? Claro que não. Eu tenho que ter fé e eu tenho que buscar o Senhor para que os anjos do Senhor, o exército do Senhor, que vai nos protegendo. Então, o que ele fez? Ele apregoou o quê? Um jejum. E o povo se humilhou, o povo buscou o Senhor, e o Senhor protegeu o povo de Israel até a chegada em Jerusalém. Nada aconteceu, nenhuma vida se perdeu. Mas por quê? Esdras conhecia a palavra e pôs em prática aquilo que ele tinha ouvido falar. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos, colocar em prática aquilo que a gente tem vivido, tem falado. A gente, igual falou aqui de orgulho, vocês acham que quando foi falado aqui sobre orgulho, durante a semana que foi pregado sobre orgulho, você não viveu uma situação onde você se sentiu assim, eu posso, eu sou. Você viveu essa situação. E aí, se você tiver entendido o que foi falado aqui, você certamente pensou assim, meu Deus, será que eu estou sendo orgulhoso? Será que eu não preciso de me humilhar um pouquinho mais aqui, ser mais humilde? Né? Então, precisamos ter essa percepção. No 3, nós vamos jejuar e orar para obtermos vitórias sobre as tentações e a força do mal. Nesse texto que eu separei aqui, Daniel 10, fala assim, e o anjo prosseguiu me exortando, não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Irmãos, imaginem vocês, Daniel estava vivendo uma situação ali que ele tinha tido uma visão, ele queria o entendimento daquela visão.
E ele não tinha alcançado. E aí o que ele fez? Ele vai fazer aquele famoso jejum de 21 dias. E ele jejuou 21 dias e nada. Só depois de 21 dias que ele foi ter resposta. E quando ele já estava apavorado, o que acontece? O anjo aparece para ele e fala para ele que ele trouxe para ele toda a revelação que ele precisava saber. E olha que interessante, desde o primeiro dia em que você me buscou, em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de me buscar entendimento diante de Deus, as suas orações foram ouvidas. Desde o primeiro dia. Não estou enxergando, não, gente. Misericórdia. Desde o primeiro dia que Daniel orou, quando ele se humilhou, naquela hora, Deus já tinha resposta para ele. Por que ele não recebeu? Que houve uma batalha espiritual. Houve uma batalha espiritual. Então, durante 20 dias, no primeiro momento lá, Deus já tinha mandado o anjo com a resposta, provavelmente a batalha durou 20 dias. Vocês já imaginaram o que é isso? Durante 20 dias. Então, às vezes, a gente faz um jejum e fica assim, eu acho que eu vou jejuar de meia-noite, de 6 horas da tarde a 6 horas da manhã, e vou jejuar e quero que o Senhor me dê a resposta. Pode, o Senhor pode até te dar essa resposta que você quer. Pode, o Senhor é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas vamos lá, vamos esforçar mais um pouquinho, vamos começar com um pouquinho, mas vamos avançar, vamos lá. Jesus jejuou 40 dias, Daniel foi 21 dias. Vamos procurar intensificar um pouquinho mais a nossa busca ao Senhor. Então, vamos para o 4. Jejuamos e oramos para seguirmos guiados pelo Espírito Santo. E, havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui é quando Barnabé e Saulo são mandados para as missões. Então, é necessário, irmãos, a gente estar sensível à voz do Espírito Santo para nós tomarmos as nossas decisões, para não tomarmos decisões erradas. O próximo, por favor. Jejuamos e oramos para crescermos em entendimento espiritual. Portanto, entra tu e lê do rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. Irmãos, a leitura da palavra do Senhor, quando a gente jejua, jejum, eu já falei isso para vocês, não é ficar sem comer apenas. Jejum é vida de jejum e oração. Jejum e oração estão ligados. Lá em Mateus 6, Jesus falou isso. 3 disciplinas muito importantes. Primeiro, dar esmolas, quando dermos esmolas, quando jejuamos e quando oramos. Jesus já previa que a gente ia fazer isso tudo. Então, não é uma condição, é se você for fazer, não é quando. Então, Jesus espera que a gente jejue. Então, ao fazermos isso, nós precisamos fazer isso associados a uma vida realmente de busca ao Senhor. Não é simplesmente, vou jejuar um dia inteiro, aí você sai, vai para o trabalho, você faz isso, você faz aquilo, você nem ora, você não lê a palavra, você não ouve um louvor, você não ouve uma pregação. Isso não é jejum, irmãos. Isso não é jejum. Isso é ficar sem comer. Não é por aí. Então, precisa realmente de uma vida inteira ali de jejum. E o último ali, o que vai acontecer com a gente depois que a gente jejua? O reino de Deus se tornará prioridade em sua vida e você terá mais percepção sobre os seus valores. Eu vou contar isso depois aqui na experiência. Você não me mostra mais plaquinha, não, pelo amor de Deus. Você encontrará equilíbrio na área de sua vida, que geralmente está desequilibrada. Seu egoísmo, ambição e orgulho começarão a ser banidos da sua vida. Você começará a valorizar e realmente apreciar as coisas que Deus tem lhe concedido. Você terá maior apreciação por sua família e um coração agradecido por coisas básicas, como a sua comida, a sua casa e a sua saúde. Você vai ser mais grato ao Senhor. E, por fim, você se torna... Já li isso aí, pode ir. Não, volta só um pouquinho. Você se tornará mais sensível ao Espírito de Deus. As coisas espirituais tornar-se-ão mais claras e efetivas em seu viver. Suas áreas de fraqueza serão expostas
e o Senhor tratará com cada uma delas, e você terá domínio próprio. Gente, essa aqui é importantíssima. Suas áreas de fraqueza serão expostas, e o Senhor tratará com cada uma delas. Vão aparecer coisas que estão lá escondidinho, tá? Vai sair para fora, aquilo vai aflorar, e você vai pensar assim, então não vou jejuar, não. Isso aí vai aparecer, tem que aparecer para Deus tratar. Que aí aparece e Deus tira aquilo da sua vida de uma vez por todas. E aí, então, eu quero deixar essa, concluindo, né? Busquei dentre eles um homem que tapasse o muro e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Tem alguém aqui disposto a tampar essa brecha? O Henrique já levantou a mão lá. Não precisa achar. Amém. Todos, né, em nome de Jesus, nós estamos aqui para isso. E tem uma frase de um pastor, um pregador, que eu gosto muito de ouvir, o Kenneth Hagin. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar vai mudar você. Vai lhe ajudar a ficar mais suscetível ao Espírito de Deus. E o que aconteceu? Deixa eu contar para vocês, que eu tenho 5 minutos para fazer isso. Henrique me roubou 10. Quando nós começamos a jejuar, né, a nossa célula em Monte Celeste, São Geraldo, a gente passou por um período assim, né, de escassez, de pouca gente, e a gente orando, né, Senhor, manda mais gente. Aí o Carlinhos saiu daqui, foi para lá, agora apareceu mais um, né, Carlinhos? Aí, glória a Deus, e a gente orando ao Senhor, Senhor, manda mais pessoas, mas a gente sabia que era um tempo para a gente também amadurecer, né? Tinha isso também. E aí, quando nós ficamos sabendo essa questão, né, que eu ia trazer essa palavra, eu falei, eu quero algo extraordinário. E aí, o que aconteceu, irmãos? Numa quarta-feira de célula, nós passamos pela estrada ali perto de Monte Celeste, e tinha um rapaz bêbado caído na beira da estrada. E nós ficamos muito sensibilizados com aquilo. O Espírito Santo falou, vai lá e ajuda. Vai e faz alguma coisa. Porque algum tempo atrás eu tinha encontrado um cachorro na beira da estrada, peguei o cachorro e está lá em casa, lá, todo bonitão. Então, eu senti que nós sentimos ali que precisava de pegar aquela pessoa e fazer alguma coisa. Aí fomos em casa, peguei o cobertor lá, trouxe, e eu me senti igualzinho. Sabe quando tem o bom samaritano? Eu lá com o cobertor, né, pedindo alguém para poder ajudar, para socorrer, e ninguém, não, larga ele para lá, não precisa. Então, bom, joguei o cobertor nele, orei por ele e tal, e passou, fui embora, acabou, passou aquela semana. Na outra semana da célula, um dos irmãos que estava na célula virou para nós estávamos indo embora, o irmão falou assim, ô irmã, foi você que colocou um cobertor num rapaz aqui semana passada? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi, quem te contou? Ninguém viu. Eu só joguei o cobertor aqui, não contei para ninguém. Aí ele falou, não, ele é irmão da minha namorada. Aí eu falei, ô glória, então, né, já é um sinal de Deus, né? Vamos trabalhar em cima disso. Aí nós continuamos orando, e aí nós marcamos, isso foi na quarta-feira. No domingo nós fomos fazer visita, em algumas visitas, inclusive fomos na casa desse rapaz. Ele estava alcoolizado, estava bêbado, mas oramos, irmãos, nós somos um grupo maior das 2 células, de Monte Celeste e São Geraldo, nós oramos com a autoridade do Espírito Santo, como eu nunca tinha sentido isso na minha vida, em períodos de jejum. Nós oramos naquela casa, e o rapaz falou assim, joga a minha cachaça fora. O irmão Cássio foi lá, pegou com o maior prazer, né, Cássio? A cachaça dele e jogou fora. Aí, na outra semana, na quarta-feira, o irmão Carlos conseguiu levar ele para a nossa célula, junto com o outro rapaz, mais um, foi ele e mais um, na quarta-feira. E eles aceitaram Jesus, nós oramos por eles, choramos muito, porque uma alma para Jesus é maravilhoso, gente, e para nós também, foi algo assim extraordinário. Na quinta-feira, o irmão aparece na célula lá em São Geraldo. E junto com o irmão tinham 15 pessoas na célula em São Geraldo. Então, assim, foi algo extraordinário, irmãos. Vocês não têm noção do quanto que isso
foi importante para nós ali, das nossas, não foi só para mim, não. O Senhor agiu na célula, na vida de todo mundo, entendeu? Não foi só na minha vida, não foi só para mim que aconteceu aquilo, todas as pessoas. Inclusive, no dia dessa célula de quinta-feira, apareceu uma senhora e falou, eu tenho um marido alcoólatra e um filho que é dependente químico, e eu preciso da ajuda. Hoje, já teve mais 2 pessoas, né? Ligando lá para a Kátia. Na minha casa aqui, nós temos 2 pessoas aqui que estão precisando de oração, porque nós ficamos sabendo que o Paulinho lá mudou, que virou outra pessoa. Irmãos, continuem orando, porque a seara é grande, é muito grande. E é só com jejum e oração. Isso fez a nossa fé aumentar, fez com que a gente ficasse mais sensível à voz do Espírito Santo e desejasse muito, muito mesmo, aquilo que você tem aí, que você está pensando aí agora, na sua cabeça está assim, ai Senhor, eu queria tanto que acontecesse isso. Jejue, se humilhe diante do Senhor, que o Senhor vai te ouvir e você vai receber essa bênção. Amém?